A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu quero trazer à memória hoje uma importante lição que aprendemos no Antigo Testamento, mas precisamente quando Deus estabelece as leis que deveria reger a nação de Israel antes da sua entrada em Canaã. Deus preparou as leis para que eles fossem uma nação justa, correta, e foram estabelecidas leis para todas as coisas que envolvia a vida do povo de Israel, tanto vida espiritual como a vida civil. E entre as leis está uma lei que determinava a forma de tratamento que deveriam dar aos escravos. Nós encontramos isso no livro do Êxodo, capítulo 21, e eu vou ler o versículos 5 e 6 para a nossa meditação. Mas se aquele servo, que é o escravo, expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhes furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amados, essa história na verdade não é uma história, como eu já disse, faz parte da história de Israel, da história bíblica, mas é um artigo da lei de Israel. Deus estabelece então regras, mostrando como os israelitas deveriam tratar os seus escravos. Todos sabemos que naquela época era natural, era muito comum ter-se escravos. Principalmente esses escravos eram estrangeiros que de alguma forma haviam sido conquistados por eles ou comprados e serviam como escravos ou servos. E Deus estabelece, portanto, essa lei. Mas o que eu quero meditar, quero chamar-lhe a atenção, é exatamente para esta parte da lei. Aqui estabelece a regra a ser feita ou tomada ou aplicada quando um escravo, ele tendo direito à liberdade, porque havia na própria lei regras que estabeleciam o direito ao escravo tornar-se livre, ou seja, receber a alforrinha. Era um tempo, de tempo em tempo, ou seja, o israelita não podia ficar a vida inteira com o escravo. O escravo tinha direito a ser libertado um dia. Mas o que eu quero resumir, lembrando, é que o Senhor Deus estabelece aqui uma regra para que aquele escravo, quando chegasse o tempo da sua liberdade e porventura ele quisesse continuar vivendo com o seu Senhor, então está estabelecido o seguinte: se aquele escravo manifestar o desejo, se ele falar para o seu Senhor que não pretende sair das suas dependências, dos seus domínios. E a razão, e não poderia haver outra razão para um escravo decidir manter a sua vida subjugada a um Senhor, a não ser o amor. Então o versículo diz bem claro: aquele escravo disser: eu amo o meu Senhor, amo a minha mulher e os meus filhos. Esse amo minha mulher e os meus filhos é porque
o direito à alforria era para o escravo, mas os filhos não tinham o mesmo direito. Os filhos continuariam. Então, por amor, ele não quer sair. Então ele diz: eu amo meu Senhor, amo minha mulher, amo os meus filhos, portanto, eu não quero sair da sua propriedade, das suas dependências. Quero continuar sendo o seu escravo, ou o seu servo. Então diz o versículo 6 que esse senhor, o proprietário, leva essa pessoa, esse escravo, perante um juiz. E perante um juiz, o seu senhor fura-lhes as orelhas. E aquela marca era um sinal que dali por diante aquele escravo seria um escravo voluntário. Ele teve direito a ir embora, a sair, mas ele preferiu ficar. Ele preferiu continuar servindo aquele senhor. A razão já foi dita, por amor. E então aquela marca era um sinal. E ele então serviria voluntariamente, ou seja, ele seria um escravo, ao mesmo tempo um voluntário. Essa lição é lembrada entre nós cristãos como uma lição que nos mostra a maneira que devemos servir a Deus. Jesus, ele nos chamou, ele nos salvou, não para ser escravos dele, mas para ser servos. Mas o servo e o escravo é a mesma palavra usada para servo e escravo. Então o que aprendemos aqui? É que há diferentes tipos de escravos ou de servo. Há aquele servo ou escravo que é forçado a servir. E há aquele que serve por amor. O escravo de orelhas furadas, ou o escravo, servo voluntário, eles decidiu servir por amor. E esta é a lição que nós aprendemos. Esta é a lição que você, irmão e irmã, deve guardar para você. Servir ao nosso Senhor por amor a Ele. Servir porque gostamos de servir. Servir porque servir a Deus é a melhor coisa que podemos fazer. É assim que devemos entender o trabalho ao Senhor, o trabalho na obra de Deus, o trabalho para com a igreja de Deus. Devemos aprender com a lição do antigo escravo israelita, que decidia ser um escravo de orelhas furadas, ou seja, ser um escravo por amor. Que sejamos nós, irmãos, servos de orelhas furadas, servos que servem porque decidiu servir, servos que servem porque ama o seu Senhor, ama a sua família, ama a sua igreja, tem prazer em servir a Deus. Que sejamos nós essa pessoa. Deus te abençoe.